Então, gente, começamos a semana, hoje, segunda-feira, com notícias que estão despertando aí alertas e preocupação pelo mundo inteiro, né, sobre a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos e de uma crise financeira, uma crise econômica global. Isso por causa das tarifas agora impostas pelo Trump. Semana passada ele fez um pacotão de tarifas, né, diferentes países que nem sequer fazem sentido tarifar. E aí isso vai representar no aumento do preço das coisas para os americanos, mas também vai significar numa redefinição de qual é o jogo global aí da economia, né? Muitos países estão ou respondendo a isso, retaliando, ou seja, se ele aumenta a tarifa, a gente também aumenta, ou seja, vai começar uma guerra tarifária no mundo. E aí uma reportagem de hoje da CNN norte-americana tem a seguinte manchete aqui: China planeja transformar crise tarifária do Trump em oportunidade. E aí uma reportagem bem interessante aqui falando sobre como a China agora vai tentar peitar os Estados Unidos e como essa crise aí, se ela se prolongar, né, se essa disputa tarifária ela se alongar e levar de fato a uma recessão e uma crise global, isso pode redefinir completamente o cenário econômico global e a posição da China, porque a China hoje ocupa o segundo lugar como maior economia do mundo, a primeira os Estados Unidos, e aí muitos economistas estão especulando, né, eu estou lendo alguns artigos sobre isso, eles estão especulando, primeiro, qual é a intenção do Trump, que ninguém está entendendo, porque o cara é um degringolado completo, ninguém entende qual é a proposta dele, e por outro lado, muitos estão prevendo que isso pode, jogar a China para o primeiro lugar, para a maior potência global. E aí, nessa reportagem que fala, né, eu acho que é o ponto interessante que a gente tem que pensar aqui sobre isso, porque isso que vai sinalizar como lidar com um país que está operando como um bully, como alguém que está intimidando os demais. Porque é isso, né? Você tem a indústria dos Estados Unidos, você tem o mercado norte-americano, você tem a potência econômica dos Estados Unidos querendo impor sobre o resto do mundo condições para beneficiar os americanos. Então o Trump agora ele quer usar essa potência que é os Estados Unidos para intimidar principalmente aliados, porque o mais chocante nessa história, né, o mais assustador nesse processo todo, não é que ele está fazendo isso para penalizar adversários ou inimigos, ou a China mesmo, né, que seria um rival nessa disputa, né, geopolítica. Ele está fazendo isso contra próprios aliados, contra a União Europeia, contra o Canadá, contra o México, contra países que são historicamente aliados, não apenas políticos, mas econômicos também, que fazem inclusive parte do bloco, né, que é a NAFTA ali, que é o bloco da América do Norte. Então, isso tem suscitado muitas indagações, as pessoas estão querendo saber o que ele quer, o que ele pretende com isso, e aí, ao mesmo tempo, também estão assustadas com a postura irredutível dele. Ele está, sabe, porque nos últimos dias a economia americana perdeu trilhões de dólares. E aí hoje, né, como eu falei, o mundo desperta com os mercados asiáticos em queda livre, os mercados europeus também, e aí já estão pensando, já estão antevendo que isso vai impactar também na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E aí sabe-se lá o que vai acontecer. Então a preocupação é tremenda, e aí como eu falei, alguns elementos que a gente pode pensar aqui. A economia não é minha praia, mas eu quero falar aqui mais sobre política mesmo e percepção sobre esse assunto e a postura do Trump também, porque acho que é isso que sinaliza e manda esse sinal de instabilidade para o mundo. Porque ele já tinha, no primeiro mandato dele, o objetivo de reindustrializar os Estados Unidos. Ele tinha uma ideia, né, do tempo glorioso dos Estados Unidos, que era os anos 50, que é o pós-guerra. Então, assim, os americanos, a indústria norte-americana, ela se aquece enormemente por causa da indústria bélica, quando eles produzem equipamentos para mandar para a Europa, né, para a União Soviética, inclusive, equipamentos que eles mandam para a guerra. Então, isso aqui impulsiona a economia dos Estados Unidos de um modo. Diretamente o país não é afetado pela guerra, ou seja, eles não são invadidos, eles não são atacados, tirando por Harbor, mas eles não são atacados diretamente em território norte-americano pelos inimigos, né, pelos países do eixo, e aí o país prospera enormemente por causa disso. Inclusive montadoras, a indústria armamentista, a indústria aeroespacial e assim por diante, né? E aí na disputa, inclusive da Guerra Fria, né? Disputa armamentista e de corrida espacial. Então você tem um país que prospera com base numa guerra. A guerra catapulta os Estados Unidos economicamente. E aí você tem, com o passar das décadas, o colapso desse modelo. A indústria asiática passa a ser mais barata, isso vai aos poucos corroendo a indústria norte-americana, ao ponto que, dos anos 80 em diante, houve uma série de falências em montadoras norte-americanas que eram, sabe, a menina dos olhos dos Estados Unidos. Então, o Trump, ele, no primeiro mandato, ele tinha essa ideia de voltar a esse período de industrialização dos Estados Unidos, de transformar, mais uma vez,
os Estados Unidos na fábrica do mundo. Isso é impossível. Isso era uma coisa que os assessores deles diziam, né? Isso não tem como voltar atrás. Assessores econômicos diziam isso para ele. Não tem como voltar para trás. Mas ele é um cara teimoso e ele acha que entende tudo, né? Então, assim, é até uma coisa curiosa, né? Porque eu me recordo uma vez de uma pessoa que fez um curso com ele que dizia, né, que uma das mensagens que ele transmitia nos cursos dele de liderança era que o importante não era que você soubesse todas as coisas, mas é que você soubesse delegar para pessoas certas. E aparentemente ele não segue o próprio conselho, porque quem o cercava na época mandava mensagens, conselhos, inclusive sobre relações diplomáticas, e ele simplesmente ignorava isso. E há relatos, né, por exemplo, no livro do Bob Woodward, que se chama Fear, há relatos de assessores que, sem que o Trump soubesse, retiravam documentos da mesa dele para que ele não assinasse sem ler, porque poderia ser catastrófico o efeito daquilo. Então, agora você tem o segundo mandato, que ele vem mais fortalecido, ele vem mais autoconfiante, e agora ele simplesmente está derrubando todas as portas, derrubando todas as paredes e está pondo o mundo abaixo. E aí, a impressão que dá, primeiro, né, que ele tem essa visão de reindustrialização do país e com base nas tarifas. Então, assim, se ele impuser tarifas, isso vai forçar montadoras, vai forçar a indústria a voltar para o país. Ou seja, em vez de importar produtos industrializados da China, ou feitos na Tailândia, ou feitos na Indonésia, né, tipo, sei lá, camisetas, roupas, todas essas coisas que vêm do Sudeste Asiático que você compra, né, camiseta que vem tudo da Tailândia, ou sei lá, da Indonésia, em vez de você comprar esses produtos importados, você vai puxar as fábricas, né, sei lá, fábricas da Nike que estão lá, sei lá, as fábricas que estão na Malásia, vai forçar essa fábrica a voltar para os Estados Unidos para produzir lá e gerar trabalho, e gerar renda, e gerar dividendos para o próprio país, e não para a fábrica lá no Sudeste Asiático. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque mesmo com as tarifas, ainda assim é muito mais barato para as fábricas produzirem no Sudeste Asiático, contratar mão de obra, assim por diante. Então, assim, é um cenário que ele vive, né, a mente dele vive numa década, em décadas passadas que não vão retornar. E aí, o segundo ponto, que aí eu acho que é essa disputa agora que vai se dar de força com a China, tem a ver com a posição do país, né? Então, você tem um cara que está fazendo uma tática de intimidação de aliados e se curvar, né, se as pessoas se curvarem, os países se curvarem, os governos se curvarem ao Trump, isso não garante nada que ele não vai parar. Então, assim, há um receio agora de que ele faz essas demandas, ele tenta forçar negociações com agressividade. Se nós aceitarmos condições, ele não vai ter limites. Ele vai continuar fazendo isso, vai continuar forçando as propostas, vai continuar nos intimidando. Então, muitos países e muitos blocos econômicos estão agora dispostos a peitar o Trump. Ou seja, você vai querer intimidar a gente vai bater de frente. E aí me parece que vai entrar o papel central da China nesse caso, né? Porque ela se tornando a principal adversária, opositora dessa postura, agressiva dos americanos, pode ser que muitos países se reorganizem em torno da China, o que, mais uma vez, vai fortalecer a China. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver no final dessa guerra tarifária, se ela se prolongar e se ela, ajudar a liquidar a economia dos Estados Unidos, isso pode sim significar um novo mundo depois disso. E aí é um dano auto-infligido, ou seja, você tem os americanos agora, através do governo, né, dos Estados Unidos, através do Trump, criando o próprio buraco, que eles estão cavando a própria cova, que basicamente é isso, né? Aqui não é muito diferente, inclusive, do caso do Reino Unido, quando eles optam por deixar o bloco econômico da União Europeia. Eles cavaram o próprio buraco, eles se afastaram de muitos países, de um bloco muito importante econômico, eles se afastaram disso e levaram o país para condições muito piores do que estavam antes. Então agora é o caso dos Estados Unidos. E aí outro problema também, que acho que acentua essa relação entre as nações, tem a ver com a instabilidade, né? Então, assim, como eu falei, é um país que está indo contra os próprios aliados. Isso pode gerar uma percepção de que não é uma nação confiável, de que a população não está se importando com os aliados, porque aqui tem a ver com votos da população, né? Os eleitores que puseram esse cara lá sabendo do risco que ele representava. Então pode ser que sinalize sim uma desconfiança duradoura, pelo menos no médio prazo, dessas nações em relação à política dos Estados Unidos, em relação à economia externa, diplomacia e assim por diante. Então a gente vê um cenário bem assustador, porque isso vai impactar na economia de todos os
países, né? Se houver uma recessão nos Estados Unidos e houver uma crise global por causa dessas tarifas, isso vai impactar no Brasil, isso vai afetar quem investe na bolsa, isso vai afetar quem tem, sabe, fundos de investimento de renda variável, claro, isso que tem o dinheiro guardado, mas também vai impactar em relação ao dia a dia das pessoas, porque isso vai impactar nas economias desses países. Porque a gente fala de uma economia global que está interrelacionada. Produtos vão e voltam, né? Peças de automóveis que são montados no Brasil vêm de outro país e assim por diante. Então, nessa briga tarifária aí, pode ser que esse impacto seja visível para as pessoas. Os americanos vão sentir isso certamente. Isso vai impactar diretamente no bolso do americano, no dia a dia. E aí é outro aspecto mais assustador ainda, porque assim, nesse tipo de circunstância você teria uma oposição organizada que, inclusive houve manifestações fim de semana contra o Trump nos Estados Unidos, mas você teria uma oposição organizada que tentaria conter o pior do estrago de um presidente como esse, né? Inclusive é assim que funcionaria uma democracia minimamente saudável. As forças, se controlando. Então, assim, você tem lá o executivo, você tem lá o legislativo que pode, segurar um pouco as rédeas. E o judiciário também, né? Caso descumpra ou viole as leis. Mas quando você tem o executivo e o legislativo operando com base na mesma lógica, porque a maioria agora no Congresso dos Estados Unidos é de republicanos, ou seja, aliados do Trump, então há uma tendência a simplesmente ir com o fluxo, e aí realmente o negócio pode piorar bastante. Então, assim, é um mundo agora bem assustador. E aí entra um último aspecto que vale mencionar também, que tem a ver com a ideia de protecionismo, né? Porque, inclusive, é um livro bem interessante que é sobre, acho que é 25 mitos sobre capitalismo, 25 fatos sobre capitalismo, eu não me lembro o título agora, é de um autor sul-coreano, e ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre como o protecionismo ele foi o mecanismo do capitalismo em muitas nações para que esses países prosperassem. Então, assim, a Coreia do Sul, por exemplo, né? Ele mostra ali, a Coreia do Sul prosperou, em grande parte, por causa do protecionismo, ou seja, várias políticas públicas do governo sul-coreano para incentivar a indústria nacional e proteger da competição com outros países. Isso por si só não é um problema. O caso dos Estados Unidos agora não é apenas protecionismo. Você não está vendo apenas um país querendo proteger sua indústria nacional, porque muitos setores nem sequer há essa indústria mais do país. Então, assim, não é uma questão de resgatar aquilo que nunca existiu em alguns casos. Aqui a gente fala de um isolacionismo dos Estados Unidos. É um país que está alienando aliados, que está, repelindo aliados, inclusive, ou possíveis aliados, e está antagonizando o mundo. É quase como os anos 30, com o Hitler antagonizando o mundo. Então, assim, nesse momento, o Hitler é o Trump, basicamente, né? Claro que a comparação pode ser exagerada, mas você tem um cara que, além dessa crise econômica autogerada, além dessa postura beligerante com relação a aliados, ele tem ameaçado, né, anexar a Groenlândia, falando que o Canadá vai ser o 51º estado dos Estados Unidos. Então, assim, ele tem alguém que está forçando as tintas e está ameaçando vizinhos, está ameaçando o Canadá. E isso tem gerado uma preocupação se isso apenas é apenas bravata, ou se isso pode de fato levar ao ponto inconcebível de você ter um país como os Estados Unidos agora, no século XXI, invadindo uma nação vizinha. Então é muito difícil ler a mente de um cara maluco como o Trump, porque tudo é possível ali naquela cabeça. Então é imprevisível, de fato é imprevisível. E como eu falei, eu não vi nenhum economista sério, nenhum economista renomado, aplaudindo essas políticas tarifárias do Trump agora. Muita gente está muito desconfiada e todo mundo está advertindo. Isso aqui vai ter consequências brutais para os americanos e para o mundo. Então é isso. Eu já falei anteriormente sobre isso aqui, né, sobre como a gente tem que se preparar para 4 anos muito agitados aí. Então, assim, e o pior não é nem isso, né, porque assim, vamos supor que ele seja impeachmentado por alguma razão ali que vem acontecendo no mandato dele agora, no segundo mandato. O vice-presidente, que é o J.D. Vance, parece ser pior do que o Trump. Então, assim, se você remove um cara que é maluco como o Trump, é possível que tenha um cara muito pior ali na retaguarda esperando para assumir e fazer coisas tão esdrúxulas e tão insanas como o Trump. Então, assim, basicamente entre a cruz e a espada. Eu quero ver de vocês aqui como é que vocês entendem a situação, como é que vocês leem esse cenário aqui, o que vocês estão observando e lendo sobre isso, né? Pode deixar no comentário aqui embaixo o que a gente pode esperar desse cenário agora, se há alguma preocupação no seu caso em relação a alguma coisa, assim, se você tem investimento, está preocupado agora com derretimento de ações aí, de alguma ação do Tesla, por exemplo, derreteu as ações da Tesla, né? O Elon Musk se associa ao Trump, está lá agora gerenciando lá uma divisão lá para poder fiscalizar as contas públicas, e a empresa dele perdeu um valor enorme de mercado. Então, assim, tá todo mundo indo pro buraco, né?
Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou apoie o canal, a meta para esse ano é depois dos documentários aqui, então o seu apoio é muito importante, link na descrição. E só para mencionar que está na pré-venda o livro novo meu, infantil, junto com a Carolina Ercari. O livro se chama Beijos, tá lindo demais, é um livro que conta por que as pessoas se beijam, esse gesto de afeto, esse gesto de amor, esse gesto, inclusive, de agradecimento. Então, assim, tá muito lindo o livro, tá muito lindo mesmo, assim, as ilustrações são da Inês da Fonseca, é a coisa mais linda desse mundo, é uma obra de arte, tá na pré-venda agora, eu vou pôr o link para vocês também, para quem quiser conferir, tá a coisa mais linda, eu tô apaixonado por esse livro, então, link aqui para quem quiser dar uma olhadinha. E em maio estaremos no Brasil e vamos fazer o lançamento desse livro. A gente tá pensando ainda onde a gente vai, né, em qual livraria vai ser o lançamento, possivelmente no Rio e São Paulo, mas eu aviso mais adiante para vocês. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso, entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.